Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós falaremos sobre números reais. Bem, vocês já estudaram o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, mas nós vamos estudar mais um conjunto nesta aula, que é o conjunto dos números irracionais, e assim chegarmos ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números racionais, ele é um conjunto que engloba os números naturais, os números inteiros e qualquer número que possa ser escrito na forma de fração com numerador e denominador inteiro. Nós já explicamos sobre esse conjunto. Veja esse exemplo de um número racional, o número decimal 0,45. A gente pode transformá-lo, escrevê-lo na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Eu posso transformar 0,45 em 45 centésimos. E simplificando essa fração, aqui dá para dividir os dois termos dessa fração por 5 e nós vamos obter 9/20. A gente também viu que dá para transformar uma dízima periódica em fração. Já expliquei em um vídeo, em uma outra aula, como colocar um número decimal infinito e periódico, que no caso é uma dízima periódica, na forma de fração. 0,45, 45, 45 aqui está repetindo 45 infinitamente. Isso é equivalente à fração 45 sobre 99, que simplificando nós obtemos 5/11. Mas nós vamos observar que nem todo número decimal a gente pode colocar na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Então, quando nós tivermos números com essas características, nós precisamos de um novo conjunto, que será o conjunto dos números irracionais. Aí surge um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, aqui, um número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Veja esses exemplos. A raiz quadrada de 2. Se você calcular a raiz quadrada de 2, você vai observar que você vai ter aqui uma infinidade de casas decimais e não há aqui um padrão, não há aqui um período que faça você saber qual é o próximo algarismo aqui, que vem logo depois desse 3. Não tem como saber porque não tem um padrão. O número π, que é um importante número irracional. Na verdade, o π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, quando a gente faz essa divisão, nós vamos obter o valor 3,1415926535 reticências. Aqui também é um número infinito que não tem período. Não dá para saber qual o próximo algarismo aqui. Então, esse número é irracional. E aqui um outro exemplo, 1,707007. Perceba que aqui também não tem um padrão. Não dá para verificar aqui um período. Também é um número irracional. Pois bem, o conjunto dos números reais vai ser exatamente a junção ou a reunião dos números racionais com os números irracionais, reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais e todos os números irracionais, nós formamos o conjunto dos números reais, que será representado pela letra R. Os conjuntos numéricos N, Z, Q e I, ou seja, naturais, inteiros, racionais e irracionais, são subconjuntos de R, ou seja,
todo número natural, inteiro, racional ou irracional é também um número real. Então, esses conjuntos aqui, eles são subconjuntos do conjunto R, ou seja, dos números reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também ao conjunto dos números reais. Observe que alguns números pertencem a um conjunto e não a outro. Por exemplo, o número menos 5 pertence ao conjunto dos números reais, é um número real. E é também um número inteiro. O número menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora perceba que o número menos 5 ele não pertence aos números naturais. O número menos 5 não é um número natural, porque números negativos não são números naturais. Então, para indicar que um número pertence a um conjunto, nós usamos esse símbolo. E para indicar que um número não pertence a um conjunto, nós usamos esse outro símbolo aqui. Então, aqui o mesmo número ele pertence aos reais, pertence aos inteiros, mas não pertence aos números naturais. Aí existem outros subconjuntos do conjunto R, ou seja, do conjunto dos números reais. A gente pode pegar partes desse conjunto e formar um novo conjunto que, na verdade, vai ser um subconjunto de R. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro deles é o conjunto dos números reais não nulos. É indicado pela letra R com o asterisco. Esse asterisco indica que o zero não pertence a esse conjunto. Quando eu digo conjunto dos números reais não nulos, eu estou excluindo o zero, ou seja, todos os números reais diferentes de zero. Aqui eu posso indicar esse outro subconjunto, R+. Esse é o conjunto de todos os números reais não negativos, ou seja, números reais maiores ou iguais a zero. Eu não posso afirmar que são números positivos, porque aqui está o zero. Então, esse subconjunto R+, é o conjunto dos números reais não negativos. Tem esse outro subconjunto, o R-, é o conjunto dos números reais não positivos, ou seja, é todo número real menor ou igual a zero. Todos os números reais menores ou iguais a zero. Aqui não entra números positivos, mas o zero entra sim. E temos esse outro subconjunto, o conjunto dos números reais positivos. Agora aqui sim, números reais positivos, R asterisco mais. Aqui o asterisco exclui o zero e o mais exclui os números negativos. Então aqui é todo número real maior que zero. E esse outro subconjunto é o conjunto dos números reais negativos, o R asterisco menos. Ou seja, aqui está excluído o zero pelo asterisco e todo número real positivo. Então aqui só entram nesse subconjunto dos números reais apenas números negativos. Bom, os números reais, eles podem ser colocados em uma reta numérica. Na primeira aula, nós mostramos como colocar um número racional qualquer na reta numérica. Dê uma voltadinha no vídeo. Se você esqueceu, dê uma observada lá. Como é possível colocar na reta numérica um número racional qualquer. E aqui a gente pode observar que podem ser colocados na reta numérica não apenas os números inteiros, números racionais, mas também é possível colocar os números irracionais. Então, em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais. Ou seja, podem ser representados todos os números reais. Cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é denominada reta real. Então, nesse exemplo aqui, observe. Aqui nós temos alguns números
alguns números representados. Está em destaque aqui alguns números irracionais e um número racional, o número racional 1/3. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2, o π, menos raiz quadrada de 2 e menos π. Observe que aqui está o zero, está localizado o zero. À direita do zero nós temos apenas números positivos, seja inteiro, racional ou irracional, é sempre positivo à direita do zero. E à esquerda do zero nós temos apenas números negativos. Então, mas como é que faz para localizar exatamente um número irracional na reta numérica? Aí você deve se lembrar que nós vimos que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, 42 e segue aí para infinitas casas decimais. Então, 1,4 está muito próximo de 1,5. Por isso que a raiz quadrada de 2 está localizada aqui quase no centro do segmento que vai de 1 a 2, que é 1,41. Então, está um pouquinho à esquerda do centro, que seria aqui. Mas, se você quiser aprender como localizar perfeitamente, fazer a localização exata de um número irracional na reta numérica, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um vídeo do meu colega, o professor Wilson, que fez um vídeo explicando como localizar um número irracional na reta numérica. Ele fez, na verdade, um vídeo para o 9º ano, mas você pode observar que ele faz uma demonstração muito clara a respeito desse assunto, de como localizar na reta numérica um número irracional. Então, aqui a gente percebe que nessa reta numérica podem ser colocados todos os números reais, tanto racionais como irracionais. Quando junta-se todos esses números numa reta, nós temos aqui o que nós chamamos de reta real. Então, esse é o conjunto dos números reais. É, na verdade, a reunião dos números racionais com os números irracionais. Então, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês a compreenderem sobre os números reais. Bons estudos e até a próxima aula.